A paz do Senhor Jesus Cristo. Que grande alegria compartilhar com os amados a bendita, viva e eficaz palavra do Senhor. Hoje, sábado, 19 de fevereiro de 2022, a minha Bíblia está aqui aberta em Isaías capítulo 8. A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Versículo 1. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele, em estilo de homem, apressando-se ao despojo. Apressou-se a presa. Amados, desde a queda de Adão e Eva, o homem tem a tendência de ser enganado pelo inimigo através da carne. O homem que não se enche do Espírito acaba caindo em tentação. O homem que não tem uma comunhão de qualidade com Deus, com a sua palavra, acaba seguindo o curso deste século que vai do berço ao inferno. Aqui Israel logo estaria indo para o Império Assírio em cativeiro, porque se recusava a se entregar ao Senhor, mas escolhia, ao contrário, permanecer no pecado e mundanismo, na idolatria. Então, o cerco da Assíria seria bem sucedido, porque Israel não saberia responder a este ataque, não estava se preparando adequadamente. Podemos retirar deste estudo e deste ensino, então, que nós precisamos estar preparados nessa batalha invisível, mas real, onde as armas espirituais vêm da nossa comunhão de qualidade com o Senhor e com aqueles que estão cheios do Espírito Santo. E também ajudar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho ao multiplicarmos como? Compartilhando. Tudo aquilo que nós dividimos, Deus multiplica. Olha que coisa maravilhosa. Aqui disse também o Senhor. Toma um grande volume, escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se a presa. É o nome Mahel Salal Hasbaz. Então tomei comigo fiéis testemunhas. Era necessário haver duas testemunhas para ter credibilidade. Não podia ser alguém que falasse algo, o Senhor me falou, no meio de uma guerra, né? Então ele pega duas testemunhas, Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Zeberequias. Ele tem então duas testemunhas para que a sua palavra tenha credibilidade, né, amados? Quando você vai pregar a palavra, é muito importante que tenha pessoas que acreditem no que você está falando e apoiem e incentive, para que aquela palavra que vem de Deus possa alcançar outras pessoas. Você sabe, quando você está pregando a palavra e tem pessoas idôneas que estão ouvindo essa palavra, isso fará com que as outras também se ajuntem, dizendo: eu vejo aquele ali um homem de Deus, se está andando com Isaías, é porque o que Isaías está falando é verdadeiro. Agora, se Isaías se juntasse com pessoas que realmente não mostram ser espirituais, né? Não mostram ser idôneas, então eles diriam: esse caráter de Isaías, ele é meio, vamos dizer assim, duvidoso, porque ele tem como auxiliares pessoas que não andam no Espírito e podem ser facilmente enganados. É claro que Jesus andava com os pecadores, mas não para ser mais um deles, ou sentar-se na roda dos escarnecedores. Jesus, ele andava com os pecadores para tirá-los do pecado, não é? Aqui o que nós estamos vendo eu fui ter com a profetisa, então a mulher dele, de Isaías, chamava-se profetisa porque casou com o profeta, né? Ou talvez também porque tivesse um dom profético, com certeza, se era profetisa, também profetizava. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: põe o nome Mahel Salah Hasbaz. Então, exatamente o mesmo nome em que o Senhor tinha uma mensagem para Israel. Aqui o simbolismo é que ele está com a sua esposa e ela se torna grávida. Então o nome do filho dele
é um símbolo para que a nação saiba que irá para o cativeiro se não se arrepender. Como é tremendo, né, irmãos? Como Deus, Ele é misericordioso e Ele procura levar-nos ao arrependimento para que não venhamos a sofrer. Ele nos dá oportunidade. Agora, o filho do profeta Isaías teria um nome que faria Israel lembrar e, quem sabe, meditar e se arrepender e escapar. Deus está dando uma ilustração clara para que o povo se arrependa e não vá para o cativeiro. Mas a mesma coisa aconteceu com Jeremias. No caso de Nabucodonosor, agora em Isaías também, no rei da Síria, eles não irão ouvir. A tendência geral é as pessoas não ouvirem como o povo no deserto. São raras as exceções, não é? Sempre o remanescente fiel é um grupo pequeno no meio do grande grupo. Não é? Mas precisamos pregar a palavra, quer ouçam ou deixem de ouvir. Nós não podemos julgar aqueles que não ouvem, mas crer que a palavra será pregada para testemunho e alguns serão alcançados. Vemos então que no meio das galinhas se levantam as águias, que são aqueles que ouvem e praticam, né? E Mateus capítulo 7 fala que aquele que ouve e pratica é como aquele que construiu a casa na rocha. Então, o nome do menino será exatamente o título da mensagem deste capítulo, né? A ruína dos reinos de Israel e da Síria, por não ouvirem ao Senhor. Isaías agora aqui nesse capítulo está falando do julgamento contra a Síria e Israel, né? E o Senhor enfatiza que a Síria terminará o cerco contra Judá. As duas testemunhas exigidas pela lei, Urias, que provavelmente fosse o sumo sacerdote da época, com certeza, porque ele era a autoridade máxima, né? E também ele chama Zacarias, sogro do rei Acás, representante da alta liderança. E quando diz eu fui ter com, descreve frequência, né? Nestes textos de Isaías, o relacionamento íntimo, esposo e esposa. Eu fui ter com a profetisa. A profetisa é a esposa de Isaías e o nome do filho era uma profecia. Veja só. Porque antes que o menino saiba, veja só que forte isso, dizer meu pai ou minha mãe. Meu Deus, que coisa. Pouco tempo resta, né, meus irmãos? Jesus está voltando, Maranata. Olha, antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco, que é a Síria, a capital da Síria, e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. Meu Deus. Essa era uma mensagem muito importante, né? A palavra de Deus orientando. Olha, vocês podem escapar. No nome do menino, antes que ele fale. Pai e mãe. O tempo está correndo, o tempo da ampulheta, né? A areia está descendo. Resta pouco tempo, arrependei-vos e convertei-vos. Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, as águas curativas do Senhor, as águas da palavra saradora do Senhor, que correm brandamente. A paz que eu te dou, o Senhor diz, você está rejeitando. A sua cidade, a paz, as águas de Siloé. Já que você rejeita, não valoriza essa vida pacífica que eu te dou, e com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou, quer dizer, fez aliança com rebeldes, não é? Meu Deus, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas dos rios, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, então virá como uma corrente de águas, com toda a glória, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Então, ao invés de paz que a cidade tinha, com o rio de Siloé curativo, né, Deus estava curando o seu povo, virá agora o rei da Síria como uma inundação, né? Como uma águas de angústia e
águas de escravidão. Olha só as duas propostas. O ladrão veio para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Agora Israel estava diante de uma encruzilhada, né? Ou ele tinha uma coexistência pacífica, né, um acordo com a Síria, né? As águas que correm brandamente, se você está ali na sua, né? Com o Senhor, sem entrar no território do pecado, né? Ou você se alia em rebelião com o Rezim e peca, né? Que vai ser a escolha da segunda opção que Israel vai escolher, os inimigos de Judá, né? A Síria. Então, tanto a Síria como Israel, nesse conchavo, saem perdendo, porque o império da Assíria iria dominar os dois. Então, essa aliança não daria em nada. E aí continua assim. E passará a Judá inundando-o. Irá passando por ele, chegará até o pescoço. E a extensão das suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Mesmo aqui, durante esse período de julgamento e de desobediência, Deus cita Emanuel, que é Jesus, que é Deus conosco. Mesmo ali, Deus está cogitando meios para trazer alguns a si, mesmo ao livramento, à promessa de fidelidade, sabe? Vemos então que Israel estava numa situação de escolha e ele usa o tema Emanuel, Deus conosco. Deus precisava de fazer um julgamento, né? Deus adverte agora. Mesmo que a Síria fosse julgada como aquela que iria tomar Israel, ela não era a menina dos olhos do Senhor como Israel. Então havia um julgamento contra Israel, mas ao mesmo tempo esse adversário também seria julgado. Os hebreus são o povo de Deus. Mesmo quando Deus castiga, são seus filhos amados, não é? Então, quando muitas vezes estamos sofrendo por consequência do pecado, da teimosia, da rebelião, o olhar amoroso de Deus está cogitando o meio de nos levar ao arrependimento e ao perdão e o fim daquela situação caótica. Então, mesmo quando Deus está punindo, Ele está, através disso, procurando levar ao arrependimento, para então usar de misericórdia. Alvoroçai-vos, ó povos, e serei quebrantados. Dai ouvidos, todos que sois longínquas terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaço. Cingi-vos e sereis feitos em pedaço. Tomai juntamente conselho, ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Você está vendo? Aqui mesmo, diante do juízo iminente, porque Israel não estava ouvindo o Senhor, o termo hebraico aqui, Deus é conosco, é o mesmo do versículo 8, Emanuel. Apesar do juízo, Deus adverte as nações. A Síria também será julgada depois disso tudo. Os hebreus são o povo de Deus e o futuro está na mão do Senhor. Aqui nós podemos ver, queridos preciosos irmãos, que o inimigo muitas vezes encontra brechas e o inimigo muitas vezes encontra legalidade e vem como uma corrente de águas, né? No capítulo 59, 19 diz, vindo o inimigo como uma corrente de água. Arvorará contra ele o Senhor a sua bandeira, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, você pode ver que Deus está, ao mesmo tempo que está julgando Israel, está demonstrando o seu amor e dizendo, quero livrar você, Israel. Israel, eu estou com você, eu te amo. Lembre-se, isso valerá para os remanescentes, com certeza, que serão poupados. Porque assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração,
Não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Um conselho a quem tiver ouvidos para ouvir, e aquele que tem coração sensível, olhos para ver a glória do Senhor. No meio de todo esse caos e desobediência, o Senhor disse para aquele que realmente quiser. Ele está falando. Não tema o que eles temem. Não tema o rei da Síria. Tema o pecado, tema a mim. Tema de pecar contra mim. Tema o pecado. O que ele está dizendo? Ao invés de temer a consequência do pecado, tema permanecer no pecado e estar contra mim, o Senhor. Tem pessoas que temem, ficam assustadas com a dívida, nem dormem de noite, pressão alta, insônia. Temem a peste, a morte. Mas Jesus diz, não temam aquele que pode só matar o seu corpo, mas tema aquele que pode lançar a sua alma eternamente no inferno. Então ele está dizendo, não tenha medo de nada, a não ser tema a mim. Se você temerá o Senhor, você não terá que temer o mal, nem o diabo, nem os inimigos. Entende? Quem teme a Deus escapa do temor de homens e do medo das circunstâncias ameaçadoras. Ele está dizendo, através de Isaías, olha, não tenha medo desse julgamento. Esse julgamento é apenas o efeito de vocês não temerem a mim. Entende? Muitas vezes as pessoas estão tristes pelas consequências do seu pecado, mas não estão arrependidas. Muitas vezes as pessoas estão querendo reverter os efeitos dos seus pecados ou os efeitos da queda sem temer a Deus. Então o que eles precisavam ali não era temer o rei da Síria, a consequência de suas escolhas erradas e de uma vida afastada de Deus. O que o homem deve temer não é o desemprego, a doença, mas sim temer a Deus, ou seja, respeitar a Deus. Não é ter medo de Deus, sabe? É santificação. É o que ele diz no versículo seguinte. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Sabe, se concentre na sua comunhão com Deus, e Ele vai te livrar. Buscai o reino de Deus, sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Temor, aqui a palavra mora no hebraico. Reverência, respeito. Então, essa palavra mostra que o Senhor deve ser respeitado. Glória a Deus. Continuando o texto, diz, então ele vos será santuário. Oh, glória a Deus. Olha só, o livramento, bem no meio de tudo isto. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço. Agora veja que a forma como Deus age tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com o seu filho. Como nós tratamos o seu filho, será como ele nos tratará. Se tivermos humildade para sujeitar-se embaixo do sangue de Jesus, Deus terá misericórdia de nós. Mas se formos rebeldes à sua misericórdia e escolhermos o pecado e rejeitarmos o seu filho, também seremos rejeitados. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida eterna, mas permanece sobre ele a ira de Deus para o dia da ira. Mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede de moradores de Jerusalém. Então tanto Judá como Jerusalém, Israel havia sido dividido em duas, não é? Haveria o julgamento para ambos. Veja, Jesus disse que aquele que cair sobre essa rocha será despedaçado, e aquele que essa rocha cair sobre ele tornará em pó. A rocha é Cristo, é a palavra. Aquele que pisar e desprezar essa palavra será despedaçado no inferno. Entende? Aquele que cair sobre essa rocha, aquele que pisar sobre o sangue de Jesus, desprezar o evangelho, soberbo, entende? Acima, pisando. E abaixo, aquele que for encontrado no pecado.
aquele que estiver debaixo dessa rocha será esmagado, é aquele que no juízo final o Senhor disser, olha, não te conheço, tem iniquidade no seu coração. Ficou abaixo do padrão porque não limpou suas vestes. Ele não quis as vestes reais, por isso foi lançado nas trevas exteriores. As vestes reais que eram oferecidas por Deus através do sangue de Jesus. A sua misericórdia foi oferecida e rejeitada. A pessoa preferiu o pecado. Então aqueles que são esmagados pela rocha e viram pó, são os pecadores que permanecem no pecado. E aqueles que caem sobre a rocha e são despedaçados, são os soberbos e arrogantes. Não é? Mesmo às vezes sendo religiosos, mas são soberbos, não se sujeitam à graça. Muitas vezes querem obedecer legalistamente para ter mérito pelo seu desempenho. Os fariseus eram assim na época de Jesus. Aí ele disse, e muito dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Meu Deus. Grande parte, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele está falando. Grande parte não vai te ouvir, Isaías. Grande parte está sendo orientada e concitada e está sendo advertida, né? Olha o perigo aí, mas não vai ouvir. Grande parte irá para o cativeiro. Liga o testemunho. Sela a lei entre os meus discípulos. Os habitantes de Judá e de Jerusalém estão com escárnio em relação a Isaías, zombando e brincando como se nada houvesse de verdade. Como a Bíblia foi escrita por homens, eu não acredito. Que arrebatamento, que grande tribulação, que nada. Eu vou viver o meu pecado e Deus não existe, a Bíblia é uma mentira. Então estão aplacando a sua consciência para teimarem com Deus e permanecerem no pecado, rejeitando a sua misericórdia. Afastando-se de Deus para amarem mais as trevas do que a luz. Agora o que nós vemos estão prontos para o julgamento porque recusaram a misericórdia de Deus. Aí ele diz, oh meu Deus, esperarei o Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. O salmista está aqui, Isaías, escrevendo essa poesia. Ele está suplicando ao Senhor. Esperarei o Senhor que esconde o rosto da casa de Jacó, e eu guardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Os filhos de Isaías eram como o exemplo para que Israel visse. Amados, que nós possamos gerar filhos espirituais no meio de uma geração que é trevas, que sejam como mensagens, cartas vivas, aonde a nação fique inexcusável e possa dizer, não, este que passa aqui todos os dias é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Veja que Isaías está quebrantado. Ele está sabendo que a sua mensagem será rejeitada, mas mesmo assim Deus, por amor, está pregando. Assim é o mundo hoje. Quanto o evangelho está sendo pregado e o povo cada vez mais morno, pecaminoso, mas ainda existe um remanescente. Eu espero que você possa fazer parte deste remanescente, porque se 1000 caem à sua direita, 10.000, você não será atingido se temer ao Senhor, porque Deus conhece aqueles que confiam nele, Deus conhece aqueles que o temem. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas. Assim será no juízo final, quando os ímpios virem muitos daqueles que estiveram ao seu lado pregando o evangelho na glória com coroas, e eles lançados nas trevas exteriores. Então, lembrarão do testemunho que muitos que foram rejeitados, desprezados, escarnecidos e até mesmo mortos, boca de Deus, eram povo de Deus. Quando vos disserem,
Consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chiureiam e murmuram entre os dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei é o testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, nunca verão alvo. Agora Israel prefere consultar os demônios, os que consultam os mortos, porque os mortos não voltam, mas mentem, espíritos que se disfarçam de mortos, espíritos familiares. Fazem a mesma voz, escrevem a mesma letra, para dizer que são os mortos, mas na verdade são demônios enganadores, porque Deus não quer que o homem consulte os mortos, mas sim que consulte a palavra viva do Senhor. Israel, aqui na hora do apuro, estava com os feiticeiros, tentando receber uma mensagem do além, dizendo que eles seriam poupados. Que lê do engano. Deus está dizendo, não, é a minha palavra somente que poderá livrá-los. Não é o horóscopo, não são os mortos, não são os ídolos, os falsos deuses, não. Somente eu, Senhor, somente a minha palavra é que pode alimentar vocês. Não se alimente de jogos violentos, não se alimente de pornografia ou de filmes violentos e impuros. Não se alimente da mentira, não se alimente de informações que causam medo. Não se alimente nas mídias sociais do engano, mas se alimente da minha palavra. Ele diz, a lei é o testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, nunca verão algo. Então, desde a queda, o mundo está em trevas, a única luz é o Senhor. Quando você andar em trevas, em perigo, em lutas, aflições, passando por enfermidades, ele diz, a única luz que você vai ter é a minha palavra. Se você crer na minha palavra, eu posso iluminar isso, afastar esses demônios. Então, dizendo, não adianta vocês se aliarem às trevas, elas não poderão te ajudar agora e nem querem. Vocês não verão a vitória se vocês não crerem e semearem a minha palavra. Então o mundo se tornou um deserto. Em Isaías 51:3 diz que eu tornarei o vosso deserto em jardim do Éden. Somente a luz do Senhor, a palavra. Crida e confessada, muda o cenário. Ele está dizendo, somente se você disser o que eu estou dizendo, você será livre do rei da Síria. Não adianta se enganar. Não adianta espíritos ou falsos mestres religiosos dizer para você que você vai se dar bem. Não vai. Você só vai se dar bem se arrependendo debaixo do sangue do meu filho, em temor humilde, santificando a sua vida, se enchendo do Espírito, se arrependendo, se convertendo. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, não é um dos caminhos. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Está vendo? Deus tem uma herança, mas a pessoa está se privando da herança por sua teimosia, ou amor ao pecado, ou ser enganado pelas trevas. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome, enfurecendo-se então, amaldiçoarão o seu rei, seu Deus, olhando para cima? É o que nós vemos lá em Apocalipse. Quanto mais as pragas caíam, mais o povo se revoltava contra Deus. Geralmente, quando a pessoa é tola, ao invés de ela se arrepender quando está sofrendo as consequências do seu pecado, ela se ira contra Deus e se faz de vítima, como se não merecesse aquilo. Na verdade, o que nós merecemos é o inferno, meus irmãos. Nós não recebemos o que nós merecemos. Adão nos colocou debaixo do pecado. Então, se você estiver na carne, você recebe o que Adão merece. Mas se você estiver em Cristo, você recebe o que Cristo merece. Então, o nosso merecimento é em Cristo. O homem em si mesmo, por mais bonzinho que ele seja, ele está... Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Ah, pastor, eu não mereço isso. Merece mais, você merece o inferno. Se você não se arrepender e não se converter, e não for humildemente debaixo do sangue de Jesus e viver para adorar a Deus, o que você merece é muito pior do que você está sofrendo. 100 anos de sofrimento aqui nessa terra não dá para se comparar com 1 segundo no inferno. Então, quando uma pessoa diz, eu não mereço isso, ela pensa que ela é boa. Ninguém é bom. Em Cristo nós merecemos uma vida abençoada, por causa do mérito de Cristo. Mas segundo a carne, o homem não merece nada. Ele está em pecado, foi gerado. E olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Então vai olhar para o lado, é só luta, tribulação, derrota, trevas, demônios, engano, pecado. Essa é a vida, amados, de uma pessoa que não se volta de coração ao Senhor. Eu creio que através desse estudo
você se volta ao Senhor, amém? Eu creio que através desse estudo, Deus pode trazer-nos de volta. Que a unção nessas palavras. Eu creio que nós podemos aprender com a ruína dos reinos de Israel e Síria por não ouvir Isaías. Nós podemos ouvir essa palavra, nos humilhar e podemos escapar. Deus, eu uno essa palavra com fé agora e me uno a essas pessoas que estão ouvindo essa palavra e profetizo um coração temente, um coração adorador, um coração apegado no Senhor. Eu profetizo a graça do Senhor libertando, gerando em nós ânimo para orar, meditar na palavra, alimentar-se de graça e também praticar essa palavra para a tua glória. Senhor, aqueles reis tão bonitos e seriam entenebrecidos pelo sol do cativeiro, aqueles rostos seriam diferentes do que eram, ficariam mais feios, deformados, mas aqueles que estão na sua presença estão cada vez mais belos, cada vez mais bonitos, porque o teu sol não queima a pele, mas o teu sol rejuvenesce. Enquanto o povo que ia para o cativeiro seria entenebrecido, seria o seu rosto queimado e destruído pelo sol. Ficariam famintos, ficariam deformados, algemados, seriam castigados. Aqueles que andam com o Senhor irão de glória em glória, de fé em fé. Cada vez mais saúde, provisão, alegria, paz. Que nós possamos escolher não o cativeiro da culpa e do pecado, mas sim a libertação que vem pela palavra e a provisão, a vida transportante. É isso que eu oro e peço, e creio que recebemos, porque tem o sim e o amém do Senhor. Em 2 Coríntios 1, 19 e 20. Obrigado, Senhor, por esse estudo, por essa palavra. Te louvamos e te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo.